Saudações amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso programa, no nosso canal Vozcom. Hoje nós vamos ter uma conversa muito séria a respeito de um artigo que eu estava lendo aqui e que, sinceramente, quando eu li esse artigo eu até pensei que fosse alguma espécie de correção ortográfica de algum artigo do Conde de Vila Nova. Conde de Vila Nova, para quem não conhece, é um blogueiro de extrema-direita muito famoso. Se bem que hoje no Brasil a coisa está tão maluca, né, que se a gente dá uma olhada no YouTube, por incrível que pareça, o único direitista, né, digamos, com algumas ideias razoáveis que a gente vai encontrar, vai ser exatamente o Conde. E o único jornal que vai escrever de forma concisa e objetiva vai ser o jornal do PCO. Né? Para vocês terem uma ideia de até que ponto nós chegamos. Quando você tem um blog como o do Conde, né, como moderado em relação a tantas maluquices que a gente vê na internet, é porque a coisa realmente está muito bagunçada. E eu me deparei aqui com esse site aparentemente é um site conhecido. Eu estou vendo aqui Curta Voyage no Facebook, né, a página tem 30.743 curtidas no Facebook. E tem um quadro aqui um tanto curioso, né, como por exemplo um dos autores aqui de um artigo, Eduardo Migovski, né, professor formado em História, mestre em Filosofia pela PUC-Rio e atualmente faz doutorado em Ciências Políticas da UFF. Ou seja, aparentemente um currículo bastante interessante e um quadro um tanto interessante também de funcionários. Não é? O que, entretanto, não é nada interessante aqui, não é nada positivo, de certo modo é até interessante do ponto de vista negativo, um artigo chamado "A esquerda não precisa defender eternamente Stalin", resposta ao texto do PCO. Ele começa aqui: a esquerda, que possui uma visão acrítica do stalinismo, demonstra grande dificuldade em aceitar os erros do passado e assim acaba se assemelhando ao que há de pior na direita. O autor já começa logo aqui, né, como se diz, chutando o pau da barraca. Ou seja, fazendo uma comparação do que ele tenta, né, colocar, embora que ele faça isso usando outras palavras, né, tentando dizer que a extrema-direita, que a extrema-esquerda é a mesma coisa que a extrema-direita. Né? Ele tenta já colocar aqui pessoas que ele chama de stalinistas, né? Ele faz isso de forma indireta inúmeras vezes no texto dele, né? Tentando dizer que stalinistas são como pessoas de extrema-direita. Ou seja, é a velha fórmula, né, de Stalin é o Hitler de esquerda. Né? Stalin é igual a Hitler. É exatamente isso que ele deixa transparecer aqui nesse texto dele. Entretanto, antes de começar esse texto, eu quero lembrar as palavras de um intelectual daqui de São Petersburgo. Ele que, a propósito, nasceu na Ucrânia, como eu soube recentemente, muito famoso aqui, tem diversos encontros com historiadores, com doutores em história, tem um programa no YouTube chamado Razvedaпрос, Dmitry Puchkov. Ele disse uma coisa muito certa. Você tem, de um lado, o lobo. Tem 4 patas, tem focinho, tem orelha, né, uiva. De outro lado, você tem o cachorro. O cachorro também tem 4 patas, o cachorro também tem focinho, o cachorro também tem orelha. Um ataca o rebanho, o outro protege o rebanho e ainda é considerado o melhor amigo do homem. Daí você diz que esses dois são a mesma coisa, né? Que são irmãos gêmeos, que esses dois são iguais. É uma afirmação que ela carece absolutamente de lógica, como aliás carece completamente de lógica o texto aqui desse professor Eduardo Migovski. Começa já aqui pelo início do texto. Né? Eu acredito que vocês estão vendo aqui a minha tela. Para quem não está vendo, eu faço questão de mostrar aqui.
O que mais impressiona aqui é como ele começa já o texto com um artigo com a música dos Beatles, né? Temos aqui uma imagem de Stalin, ele começa aqui falando de Lennon para depois falar de Lenin. Ele começa aqui com uma música chamada Revolution, do John Lennon. Primeira coisa que eu tenho a dizer a esse respeito, né, é que eu acredito que qualquer pessoa que se considera como, eu não diria nem como comunista, mas como uma pessoa de esquerda, ela repudia o trabalho dessa banda britânica que foram os Beatles. A própria União Soviética, mesmo depois de Stalin, eles chegaram a fazer documentários nos quais eles criticam, diga-se de passagem, não a banda, os Beatles em si, mas toda a histeria criada em torno dessa banda que hoje, né, se estende a outras bandas, ao Rammstein, né, a Ramones. Há muitas bandas que as pessoas tendem a colocar como verdadeiros gurus, que acabam formando verdadeiras seitas em torno de si. Seitas que modelam a visão de mundo que essas pessoas têm, a concepção a relação com a qual essas pessoas têm com a história, enfim, com vários outros quesitos. E transformam isso numa verdadeira religião, né? Elas acabam sendo um verdadeiro... Se Marx dizia que a religião era o ópio do povo, eu posso dizer que essas bandas de rock são a heroína dos jovens, né? Essa é a verdade. E por que é que uma pessoa de esquerda ela não pode gostar de uma banda como os Beatles? Por uma razão muito simples, porque os Beatles são uma banda cosmopolita. Os Beatles são cosmopolitas. Stalin foi um crítico ardente do cosmopolitismo. O que é o cosmopolitismo? O cosmopolitismo é a rejeição categórica das tradições de cada povo. Cosmopolitismo não é a mesma coisa que internacionalismo. O que é internacionalismo? Internacionalismo é quando eu abro uma escola de samba, né, ou de forró aqui em São Petersburgo, coisa que você encontra a propósito com muita facilidade, né, para vocês verem como os russos são um povo aberto, e você abre uma escola de dança russa e de língua russa no Brasil. Internacionalismo é quando uma pessoa abre um restaurante de comida italiana na Alemanha e na Itália abrem, sei lá, um restaurante de salsicha, uma cervejaria em Roma. Internacionalismo é quando eu abro uma catedral católica em Moscou e, em contrapartida, também abro uma catedral da Igreja Ortodoxa Russa em Roma. Internacionalismo é quando eu abro uma mesquita em Roma e uma igreja em Riad. Isso é internacionalismo. O que os Beatles pregam com a sua música, né, com a sua arte, aquela música, por exemplo, Imagine, né? Imagine all the people living for today, né? Um mundo sem religião, sem bandeiras, sem fronteiras. Isso é uma filosofia dos globalistas. Isso é uma filosofia daqueles que defendem o sistema financeiro apresentado pelos Estados Unidos da América. E, aliás, é isso que eles tentam fazer nos dias atuais. É dizer que cada povo deve esquecer de sua própria história, que eles agora vivem em um mundo que não tem diferenças. E tudo isso orquestrado a propósito a partir de Washington e de Nova York. Ou seja, esse mundo ele não interessa a ninguém, isso não é internacionalismo. Isso é cosmopolitanismo, que é exatamente a filosofia que os Beatles pregam, ou seja, a destruição de valores nacionais, a destruição de valores tradicionais de cada povo para colocar pseudo-valores ditados por grandes capitalistas. Isso, aliás, né, o que é mais interessante, eu tenho certeza de que quando esse professor iniciou esse artigo ele não pensou dessa forma. Se você observar essa foto aqui, né, esse pôster soviético, aqui com Iosif Vissarionovich Stalin, você percebe uma coisa interessantíssima. Reparem que Stalin ele utiliza um uniforme do Partido Comunista.
Na época de Stalin, o Partido Comunista tinha uniforme. Repare que cada povo utiliza a sua veste tradicional. Isso aqui é muito importante lembrar para depois não aparecer nenhum tonto depois nos comentários dizendo que nós pregamos eurasianismo ou nacional-bolchevismo. Reparem aqui a moça uzbek, né? É um traço característico dos uzbeques das moças uzbeques, utilizar várias tranças. Geralmente uma moça russa utiliza uma ou duas no máximo. As uzbeques utilizam mais de 20. Ou seja, né, nós temos aqui dois valores contrapostos. Nós temos aqui dois sistemas diferentes. O sistema apresentado por Stalin, ou seja, da amizade dos povos, da afirmação dos valores, das tradições desses povos, e os valores falsos, globalistas, anticomunistas, valores capitalistas de John Lennon e dos Beatles, né, que ele faz questão de colocar aqui embaixo, né, deixando a entender que ele concorda com esses valores. Então nós seguimos aqui, né, nós já falamos bastante dessa parte estética, eu poderia me estender um pouco mais nessa parte. Vou apresentar apenas mais um ponto que mostra a quantidade de contradições desse artigo. Ele é tão mal escrito, né, que a primeira coisa que chamou a atenção, para quem não sabe, a propósito, eu estudo a língua e a cultura russa há mais de 15 anos. Sou autodidata em russo, aprendi russo sozinho, pelo manual do Exército Vermelho, o Учебник русского языка da Военизdat, ou seja, das edições militares, escrito pelas professoras Mazenkova, Gorokhova e Yermolaeva, e também pelo breve curso de língua russa da professora Nina Potapova. Também assisti a vários filmes, ouvi muita música e hoje falo russo praticamente sem sotaque, cometendo erros muito pequenos. Aqui nós temos uma foto que o autor desse artigo coloca e mostra a falta de profissionalismo desse historiador. Ele coloca aqui, como vocês estão vendo, a seguinte legenda: protesto de camponeses contra a coletivização forçada. Curiosamente, nós lemos a legenda, escrita em russo, no alfabeto cirílico. Percebe-se claramente que se trata de camponeses. E tem escrito o seguinte: Мы колхозники, ou seja, nós, fazendeiros coletivos, na base splashной коллективизации, com base na coletivização intensa, liquidirujem, quase como na língua portuguesa, liquidaremos, kulaká, ou seja, os kulak, os kulaks, как класса, como classe, ou seja, nós fazendeiros coletivos, com base na coletivização, liquidaremos os kulaks como classe. E aí o que nós temos na legenda aqui? Protesto de camponeses contra a coletivização forçada. Só que a imagem mostra exatamente o oposto. O protesto de camponeses a favor da coletivização. Que esse historiador aqui, que como eu percebi, não tem nenhuma familiaridade nem com a cultura, nem com a história da Rússia, né, coloca uma legenda que diz exatamente o contrário, induzindo, né, o leitor da Voyager ao erro. Esse é um erro que nunca a nossa página, que é a página vermelha, que já está há 17 anos no ar, desde o ano 2000, né, nunca cometeu um deslize tão grotesco. Outro ponto que chama a atenção, ainda para falar da parte estética, ele fala da Ucrânia, né, que nós vamos falar ainda nos pormenores. São as fontes que ele recomenda aqui para saber mais. Né? Recomendo algumas aqui, Norberto Bobbio, tudo bem, nenhuma pretensão quanto a isso. Entretanto, ele fala, por exemplo, ele menciona vários autores aqui, dentre os quais Anne Applebaum, que a propósito é uma autora sionista, uma autora judia sionista, salvo engano, nascida na Polônia, que mora no Reino Unido. Antissoviética, russófoba, inveterada. Né? O que mais chama a atenção aqui? A gente não vê um autor russo sequer. Quer dizer, o professor escreve sobre a Rússia, né, e não menciona um autor russo sequer. Para não dizer que ele não menciona um sequer, ele realmente menciona aqui, né, eu estou vendo, Dmitry Volkagonov,
que inclusive ele escreve até errado, né? Volkagonov, né? Volkagonov, com quanto eu me lembro. Quer dizer, o único autor russo aqui que ele consultou, né? Se é que ele realmente fez uma consulta a esse autor, ele ainda coloca com o título errado. Vocês imaginam um indivíduo que quer escrever, por exemplo, sobre o Brasil, faz pesquisa apenas de autores australianos. O que um autor australiano vai saber sobre o Brasil? É claro que deve ter, sim, alguns autores australianos que talvez saibam alguma coisa sobre o Brasil. Entretanto, se você vai escrever sobre o Brasil, espera-se que você tenha pelo menos metade da sua bibliografia seja composta de autores brasileiros. Eu não estou dizendo aqui que o fato do sujeito não ser russo significa que ele não sabe de nada sobre a Rússia, até porque eu não nasci na Rússia. Entretanto, o fato do sujeito ter nascido na Rússia, ser familiarizado com a cultura russa, ser familiarizado com as tradições russas, ter estudado na escola a história da Rússia, ter estudado na faculdade a história da Rússia, ter feito uma especialização na história da Rússia e da União Soviética, ter feito um doutorado na União Soviética, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse autor deveria ter, no mínimo, a responsabilidade, enquanto historiador, enquanto formador de opiniões, de mencionar aqui em sua pesquisa, em sua bibliografia, autores como, por exemplo, Boris Yulin, que é um especialista, inclusive, no assunto, né? A guerra contra os kulaks. Boris Yulin, que a propósito, um historiador moscovita, ele tem, inclusive, vários vídeos a respeito desse assunto. Ele que é um historiador militar. Ele deveria ter a responsabilidade de consultar historiadores como, por exemplo, Yuri Zhukov, doutor em História, né, membro da academia de um dos maiores historiadores da Rússia, vivos atualmente, Yuri Zhukov. Ele deveria ter a responsabilidade de consultar autores como, por exemplo, Klim Zhukov, historiador do Hermitage, grande conhecedor da história soviética e também, a propósito, meu professor de esgrima. Ele deveria ter a responsabilidade, né, já que ele fala no Holodomor, de consultar autores como Yelena Prudnikova e Ilya Chigirin, autores de uma obra excelente, que eu recomendo e vou falar dela em outro vídeo, assim que eu terminar de ler até a última página. Essa obra aqui é chamada Mifologia Galadamora, ou seja, Mitologia do Holodomor, que é essa que vocês estão vendo aqui, que é uma obra que estuda, com base em documentos que vocês não vão encontrar no Brasil, tudo aquilo que hoje, né, mencionam como sendo Holodomor. Ou seja, o historiador aqui, né, que eu estou vendo, é um futuro doutor, quer se informar a respeito dos russos apenas por fontes americanas. Esse tipo de prática, a propósito, é muito anterior à Guerra Fria, né? A descredibilidade de autores ocidentais para falar a respeito da Rússia, quer dizer, o fato de que esses autores são autores superficiais, não é algo exclusivo da Guerra Fria. A própria Nadezhda Krupskaya, ela elogiava o trabalho de John Reed exatamente porque ele veio aqui à Rússia, ele viu tudo com os próprios olhos e descreveu tudo com exatidão. Diferente de autores ocidentais que muitas vezes fazem uma pesquisa aqui, outra acolá, pegam alguns factoides, né, e jogam conforme o interesse desse ou daquele editorial, desse ou daquele jornal, desse ou daquele governo. O autor, então, né, voltando aqui ao texto propriamente dito, uma coisa que chama a atenção aqui é como ele começa, né, criticando o PCO, chamando os membros do PCO, claro que de forma indireta, de stalinistas. Esse é o maior erro que ele comete já em seu início. Aqui não existe nenhum stalinista. Eu não sou stalinista. Aqui tem pessoas interessadas em estudar o período de Iosif Vissarionovich Stalin com base em evidências documentais
com base em evidências factuais e não em factoides ou preconceitos de historiadores, sejam eles americanos, sejam poloneses ou ocidentais. A maioria desses autores, a propósito, que eu mencionei aqui, como Boris Yulin, como Nikolai Starikov, né, que eu poderia incluir aqui, eu poderia estar uma lista aqui, você não encontra traduções deles em língua portuguesa. Por quê? Porque são autores que procuram mostrar o lado soviético, o lado russo. E especialmente durante a época da Guerra Fria, né, sempre que um autor procura mostrar o lado russo, então já tentam logo queimar o autor dizendo que é um stalinista, né? Porque isso é um propagandista do stalinista, porque isso aí trabalha para o KGB. Essa é a democracia ocidental, quer dizer, democracia para os liberais ocidentais é somente quando você concorda comigo. Se você busca estudar os fatos, né, por documentos, por evidências históricas, né, se você busca, por exemplo, estudar o Holodomor, aí eles já chegam logo dizendo, né, que é um propagandista do stalinismo, como forma de desacreditar, como forma de jogar areia nos olhos da plateia. Como ele faz, aliás, aqui no seu texto, né, comparando pessoas que negam o Holodomor a pessoas que negam o Holocausto, o que demonstra o completo despreparo, né, e, infelizmente, a ignorância do autor que escreve aqui para essa revista. Negar o Holocausto não é a mesma coisa que negar o Holodomor. Muito pelo contrário. Negar o Holocausto é a mesma coisa que afirmar o Holodomor. Por quê? Porque o Holodomor foi criado exatamente por negacionistas do Holocausto. Foi criado por criminosos de guerra ucranianos, colaboradores de nazistas, como, por exemplo, Stanislav Stitsko. Se você buscar aqui a biografia dele, né, você encontra inclusive uma foto de Stitsko com Bush nos Estados Unidos. Quer dizer, um criminoso de guerra nazista. Você encontra uma foto dele aqui junto com George Bush. Esse Stitsko, para quem não conhece, vocês podem buscar o nome dele no Google. Vocês estão vendo aí a foto dele já idoso com George Bush, o pai. Ele foi um dos dirigentes da Organização dos Ucranianos Nacionalistas, a UNUPA, uma organização que praticou, não é o seu Migowski, não é você que tem sobrenome polonês. Essa mesma organização que cometeu crimes contra a humanidade contra populações polonesas do oeste da Ucrânia. O famoso expurgo da Volínia. Expurgo da Volínia, onde eles mataram até mesmo mulheres grávidas. Abriam a barriga dessas mulheres com machados. Pregavam essas mulheres pela vagina em mesas e matavam crianças enforcadas com arame farpado. Eles penduravam essas crianças em árvores. Isso tudo a propósito está documentado, não é, nas fontes polonesas. Pode fazer uma consulta a respeito disso e você vai chegar à conclusão, a mesma conclusão que eu cheguei. Ano passado na Polônia, a propósito, para quem não sabe, foi inclusive feito um filme chamado Volhynia, que retrata exatamente o genocídio cometido pelos nacionalistas ucranianos contra a população civil e indefesa polonesa. Ou seja, essas pessoas que pensaram o Holodomor são exatamente as mesmas pessoas que colaboraram com os crimes de Adolf Hitler. São pessoas que queimavam vilas inteiras, né, como fizeram em Hatyn, em Belarus, na qual colaboracionistas ucranianos mataram camponeses acusando-os de serem resistentes guerrilheiros. Então, ou seja, essa comparação, né, porque negou o Holodomor, é a mesma coisa que negar o Holocausto. O que talvez o doutor não saiba é que o Holocausto foi condenado por tribunal internacional composto por diversos países com diferentes sistemas econômicos. O Holodomor ele é afirmado pelos países opositores da Rússia, os países que querem expandir a influência da OTAN para a Ucrânia
e colocar as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte na fronteira com a Rússia, através da Ucrânia. É por isso que eles vivem fazendo, né, essa propaganda da Ucrânia, né, dizendo que os ucranianos foram vítimas de um genocídio dos russos ou dos comunistas. Por quê? Porque todo Estado ele é constituído a partir de um mito nacional. Ele é constituído a partir de... Ele precisa de um mito para afirmar, né, para justificar as suas políticas. É exatamente por isso que hoje o Ocidente faz questão de apoiar, por exemplo, a matança de civis russos no Donbass, ou seja, o leste da Ucrânia. É por isso que hoje os Estados Unidos apoiam o governo do ditador Petro Poroshenko. É por isso que no ano 2004 os Estados Unidos apoiaram diplomaticamente e também por outros meios a eleição de Viktor Yushchenko, mesmo com a vitória eleitoral de Viktor Yanukovych. Por quê? Porque Viktor Yushchenko, a propósito casado com uma cidadã norte-americana, foi exatamente o presidente que assinou um decreto declarando a negação do Holodomor como crime na Ucrânia. Isso foi feito exatamente para quê? Para impedir qualquer investigação a respeito desse assunto e para que fosse dado voz a historiadores e grupelhos neonazistas que, mais tarde, no ano 2013, dariam início ao processo político conhecido como Euromaidan. Euromaidan, que é muito bem descrito aqui nesse livro,